Olá, Brasil! Cheguei chegando para mais um podcast. Esse é o Embaixada Cast. Eu sou o Cleuber Freire. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio. Episódio de número 21. Que bom ter a sua presença. Já quero te agradecer. Obrigado. Você que se inscreveu nos últimos dias, né? Nosso número de seguidores, de inscritos, né? Está crescendo cada dia mais. Quero agradecer muito primeiro a Deus, né? Já ultrapassamos 1.000 e estamos indo embora, rumo aos 2.000 inscritos, e eu agradeço, porque sem você não faz sentido esse podcast, esse bate-papo. Já quero antecipar para você hoje. Eu vou deixar os meus convidados falar mais que eu, porque eu tô com uma infecção de garganta, então os nossos convidados... tem um que dispensa apresentação para quem já assistiu os demais podcasts. Se você não conhece ele, meu amigo tá aqui, Pastor Naim. Mais uma vez, seja bem-vindo, Pastor Naim. Elismar, mais uma vez. Não. Primeira, seja bem-vindo ao Embaixada Cast. Muito bom ter vocês aqui, Pastor Naim. Amém. Um privilégio, uma oportunidade, uma alegria muito grande poder estar com vocês, né? A gente sempre aprende muito conversando com o Cleuber aqui e também, assim, a gente participar de algo que está sendo tão bem divulgado, algo que está fazendo muito sucesso aí pra gente é uma alegria muito grande. E compartilhar daquilo que Deus tem feito com a gente, sempre um prazer pra gente. Pastor Elismar Santo, nome de gente pesado aí, Pastor Elismar. Seja bem-vindo ao Embaixada Cast, Pastor Elismar. Muito obrigado, Cleuber, né? Um prazer estar aqui pela primeira vez, participando do seu podcast. Creio que vai ser um tempo precioso para nós. Rapaz, tem um podcast famoso no Brasil aí, que toda vez que o cara vai a primeira vez tem que levar um presente inútil lá pra ele. Eu não adotei isso aí ainda, senão eu ia pedir um presente pra vocês, mas eu já queria desde já antecipar que vocês é o melhor presente que eu posso receber, né? A aceitar o convite para estar aqui, pra gente bater um papo. E hoje o nosso papo vai ser voltado para nossa realidade, né? Para o nosso dia a dia como cristão. É um podcast que a gente vai falar aqui sobre tanta coisa relacionada à nossa vida cristã, à nossa caminhada com Cristo. Então, é claro, eu gravo aqui alguns dias com um empreendedor, né, com alguém da área da cafeicultura, né, ou da pecuária, mas hoje, em especial, nosso assunto é voltado. E é um tema que eu aprecio, gosto e nós vivemos. É o nosso dia a dia, né, pastor Naim? Falar do cristianismo e daquilo que Jesus fez por nós, né? Quando a gente fala do dia a dia do cristão, Cristo sempre é o modelo de como viver de acordo com a vontade de Deus, né? Então a gente vai falar da nossa vida, mas sempre alinhado àquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que Cristo nos deixou como exemplo para viver. Muito bem. Pastor Elismar, como as pessoas não te conhecem ainda, é hora da apresentação. Quem que é Elismar Santo como persona? Bom, meu nome é Elismar, eu moro aqui na região a vida toda praticamente, né? Morei ali em Espigão e ultimamente morei em Parecis, Alto Alegre, e hoje estou em Primavera de Rondônia, pastoreando a igreja ali. Então você é um baiano da Gema? Isso. Nasci na Bahia, só que não conheço, né? Nasci quando eu tinha 8 meses de idade, minha família mudou para Rondônia. Então, é um baiano rondoniense. Um baiano rondoniense. O baiano gosta de uma rede. Você gosta de uma rede também, Elismar? Gosta, Claro. né? Faz Rede parte, né? de farinha. Rede. Então, o sangue não tem jeito, né, Elismar? Você é um baiano rondoniense, mas carrega o DNA, né, do Nordeste. O povo do Nordeste é um povo muito abençoado, Elismar. Eu falo que é um povo feliz. Essa semana, Elismar, a gente tava falando numa viagem que a gente fez ao sítio, pra lida ali no campo. E aí nós temos um amigo que tava muito deprimido, mas deprimido mesmo, assim. O cara tá triste, ele não ri e tal. E ele falou que ele é nordestino, né, baiano. Falei, não, tu é um baiano falso, porque o baiano geralmente é pra cima, né? O baiano, ele tá sempre feliz, tal. Ele pode ser acomodado na maneira que nós pensamos, mas o povo nordestino parece que é um povo muito feliz, eu fico admirado. Um abraço aí pro nosso Nordeste brasileiro. Elismar, você vem de família tradicional? Como é que é aí a infância do Elismar aí em casa? Você vem pra Rondônia nessa época direto ou passou por outro? Como é que foi aí a tua história? A gente veio direto. Meu avô veio antes, né? Aí em 1994, meus pais contam que no mês de outubro eles se mudaram para Rondônia. Aí vieram diretamente para Espigão do Oeste.
E ali em Espigão a gente morou na linha, no sítio, né? Cerca de 8 anos. E até 2002. 2001 meu pai faleceu. E daí em 2002 a gente se mudou para Parecis. E ali começou nossa trajetória. Já vem de uma família tradicional cristã ou conhece o evangelho depois? Como que é a caminhada em se tratando de família cristã? Primeiro contato que eu tive com o evangelho foi lá em Espigão ainda, quando eu tinha cerca de 5 para 6 anos. E tinha uns irmãos lá de Espigão que desciam lá no sítio para evangelizar a minha família, meus tios. E ali a gente participava dos momentos de culto, dos momentos na escola bíblica. E depois a gente veio para o Parecis. A minha família não é uma família cristã evangélica, né? Vem de um berço católico. Depois, ali, final de 2001 para 2002, a minha avó, meu avô, meus tios se converteram, né? E eu só fui ter uma experiência de conversão só mais à frente, né? Quando eu estava na adolescência já. Adolescência crescendo sempre por ali, pelo Parecis ali. Sim. Quase que toda a sua história ali está resumida de um tempo de adolescente para cá, aqui na nossa região. Esse Parecis de 2002 a 2025. É uns dias já, né? Um dia mais. E vocês, ô, pastor Naim, já que a gente tá falando estamos falando da biografia do Elismar aqui, vocês se encontraram, não foi por acaso, né? Mas vocês se encontraram por aí nessas... Propósito de Deus, né? Porque propósito assim, maior. como eu já falei em um outro podcast aqui, há um tempo atrás, sendo mentoreado por alguns pastores, como o pastor José Augusto, pastor Arlindo, pastor Marcos Wilber, o Senhor colocou no meu coração um propósito de vida. E esse propósito de vida envolve formar pastores no campo, né? Até os meus 50 anos de idade, a ideia era que eu formasse aí pelo menos 10 pessoas que dessem continuidade à pregação do evangelho, formando eles como missionários ou pastores, né? E aí, com esse propósito de vida, todos os anos eu sempre estava ali orando a Deus por pessoas que eu ia acompanhar e discipular e levar ao seminário e preparar para o ministério pastoral. E o Elismar entra, então, né, nesse ponto de oração e busca por seminaristas. E aí a gente foi para o ministério em Parecis, assumimos lá em 2021, e a gente começou então o ministério e orando para que Deus levantasse seminaristas, e foi ele que Deus levantou lá no campo de Parecis, para a glória do Senhor. O Elismar é um filho na fé, assim como o Timóteo, né, era um filho na fé para Paulo, né, o Elismar é um filho na fé e na caminhada aí cristã, junto com o pastor Naim. E a gente, quem não conhece o pastor Naim, da última vez que ele veio aqui, da vez anterior, quando nós fizemos um trabalho aqui por nome de Jesus Transforma, tem um programa aí que você vai ver o pessoal com a camisetinha amarela, ele conta um pouco, ele fala da biografia dele, vai lá. Vou deixar o link aí na descrição, se você quiser conhecer um pouco mais do pastor Naim e o trabalho que ele realiza na cidade de Alto Alegre dos Parecis, também da sua história, vai lá no link. Vocês estão vendo os dois aí com a camisetinha amarela, amarelinha, né? Ouro, né? Esse amarelo bonito. E essa camiseta amarela, ela tem uma mensagem que nós cremos. Nós cremos que há mudança, que há transformação. Enquanto a porta do caixão não fechar, tem esperança, né? Essa transformação, que muitas pessoas esperam uma transformação à base apenas da psicologia ou vamos dizer assim, das palavras motivadoras que está na boca de muitas pessoas hoje, mas uma verdadeira transformação, uma nova vida, ela é muito fácil de se ver, de testemunhar, quando ela acontece através de um propósito maior, que é Jesus. E a Bíblia fala um pouco sobre isso, que é o nosso novo nascimento, uma vida transformada. E nesses que você estava referindo, pastor Naim, inclusive o pastor Elismar é um dessas pessoas que foi fruto da oração, e Deus levantou algumas pessoas. Vem pessoas de todos os jeitos, todas as formas, que já passaram por vidas muito complicadas, né? Tem algum exemplo aí legal de pessoas com vida transformadas? Conta um aí pra nós aí. Eu poderia citar aqui
um rapaz chamado Wesley, um senhor chamado Valdivino. Esses dois foram de Pimenta Bueno na época do nosso ministério em Pimenta Bueno. Wesley, uma época em que eu e o pastor Marcos estávamos ali em Pimenta Bueno. O pastor Marcos era pastor, eu era missionário na PIB de Pimenta Bueno, e nós saímos às ruas em junho, um dia de frio, época de frio, e nós juntamos ali, assim, uma ideia, vamos levar cobertores lá na rodoviária para aqueles rapazes, e aí nós encontramos uma adolescente dormindo na rodoviária em situação de rua, né, e uma adolescente, praticamente uma criança, né, então aí nós decidimos ajudar ele, passamos aí 15 dias ajudando e atrás de conseguir encontrar a família, conseguir organizar a vida dele. Para resumir toda a história, ela é um pouco mais longa, nós cuidamos dele por 15 dias e junto com a parceria com o Conselho Tutelar de Pimenta Bueno, a gente conseguiu enviar ele para o Pará, onde a família dele morava. E depois continuei, né, acompanhando ele pelas redes sociais e conversas pelo WhatsApp. E ele firmou numa igreja lá e ele se converteu ao Senhor, casou, e a gente pôde acompanhar assim, uma história de transformação de vida. Esse foi algo assim que a gente encontrou na rua e acompanhou, né? Mas temos aí pessoas que a gente tem acompanhado já há um bom tempo. Hoje a gente tem, por exemplo, o irmão Fábio em um centro de recuperação Jesus Transforma, lá da igreja do Pastor Messias, em Porto Velho, né, onde a gente tem já acompanhado há um ano e meio quase, levamos ele para a igreja, cuidamos, e a gente viu que há necessidade da internação e ele foi internado, né? Nós acompanhamos hoje, que é hoje o pastor Vinícius. Ele já é pastor no campo, então é resultado também do nosso trabalho. E o pastor Elismar está aqui, né? Jesus transformou a vida dele. A época que eu conheci ele, eu trabalhava com som, né? Fazendo festa, alugando equipamento de som e fazendo locução de festa mesmo, secular. Então, Jesus abençoou a vida dele, né? Trazendo de volta o propósito através do nosso propósito também, né? E transformando ali o que ele fazia em algo agora voltado para a obra do Senhor, né? Para crescer o reino, propagar o evangelho de Jesus Cristo. Eu pontuei aqui antes de continuar o bate-papo com o nosso irmão Elismar, pastor Elismar, porque a gente encontra muitas pessoas. Pastor Naim, eu tive um amigo que ele não era cristão, ele não gostava nem rapaz, se você falar assim, vamos na igreja, ele repurnava aquele negócio, né? E aí quando a gente falava assim que Jesus transforma, que Jesus cura, liberta, salva, transforma, ele zombava, ele zoava. E foi assim muito tempo. Até que um dia Deus o encontrou. E Deus, né, a semente plantada no coração dele, por insistência daqueles que assim vai fazendo, porque há uma insistência. Você joga semente, mas às vezes ela não cai na terra boa, fértil. Mas mesmo se você jogando, vocês fazendo a tua parte, você não sabe se não há transformação naquele coração, naquela terra, e Deus vai fazendo a sua obra. E aí ele, depois de muitos anos, ele se rendeu. E ele vivia numa vida de muitos vícios, né? Uma vida problemática, relacionamento conjugal problemático, e ele teve uma vida transformada. E aí depois ele me fala assim, paz, quando os cristãos falavam para mim que Jesus transformava, aquilo me dava um nervoso. Porque às vezes tem um ouvinte nos ouvindo e ele não gosta muito dessa expressão, mas nós estamos falando daquilo que nós testemunhamos, daquilo que nós vemos e cremos, que há transformação. Algumas pessoas parece que não tem mais solução para elas, e até alguns falam assim, não, pensei, não tem mais jeito não. Mas tem. Às vezes a medicina vai tendo dificuldade com alguns, a psicologia, né, a psicanálise, não há motivação que muda a vida daquela pessoa até o dia que Jesus entra naquele coração e aí tem uma vida transformada. E a beleza do evangelho, né, pastor? Que coisa maravilhosa. Eu vou te dar um exemplo mais recente agora. Assim, eu tenho vários do que Deus está fazendo na nossa cidade ali, do que Deus tem usado a gente para também impactar. Tem uma jovem que agora vai começar lá na igreja a liderar também a juventude. Quando eu cheguei na cidade, ela se chama Vitória, até da família dos Brau também, e ela vivia assim num quadro de muita depressão, muita tristeza, muito isolamento por ela mesma ali, talvez por essa situação. E
Jesus fez uma obra transformadora muito grande na vida dela, porque hoje, tipo assim, ela prega, ministra a palavra de Deus, né? Inclusive no nosso convocação do final de semana, ela que levou o devocional para um monte de jovens, adultos, né? Então, ver o que Jesus já fez na vida dela em um ano, assim, a gente entende o quanto Jesus transforma, porque era uma pessoa que não conversava nem pessoalmente com as outras, assim, tinha dificuldade de relacionamento, principalmente em público, né? E ela mesma dá esse testemunho, né? Olha, o que Jesus tem feito na minha vida é outra coisa. Então ela descobriu o dom, o chamado, hoje ela já sonha em ir para o campo missionário, além mesmo ali da cidade, ir para outros lugares pregar o evangelho, vai para as Operações Jesus Transforma. Então a gente viu uma pessoa reclusa expandir, né? Quebrar toda a timidez, quebrar todo o medo, toda a situação de enfermidade, e Deus fazer dela uma pessoa referência, uma voz que fala para essa geração. Então, assim, um exemplo bem pertinho que a gente tem convivido, né? Então, é transformador. A gente vê o quanto Jesus transforma. E é um testemunho para toda a família dela, para todas as pessoas que conheceram e para a gente também, né? Que está no ministério, na obra, vendo como cada pessoa vem sendo transformada por Jesus. Pastor Elismar, na sua história aí, eu perguntei, você não vem de família evangélica, mas tem aquele momento, aquele horário que você sente no coração que você tem um chamado, né? Você foi vocacionado, e aí um dia você sente assim aquele chamado para uma obra específica, como a Bíblia deixa bem claro. Como é que surgiu isso na sua vida? Quando que você percebeu assim esse chamado e falou, agora não tem jeito de eu fugir mais não, eu tenho que encarar isso aqui? Você lembra como é que aconteceu? A gente sempre tem, eu digo, o Espírito Santo, né, que vai nos conduzindo ali nesse processo. Quando eu estava lá em Espigão, ainda na infância, eu lembro do irmão Moisés, hoje ele já é falecido, ele é pai do pastor Marcos, lá de Espigão do Oeste, e ele e o pastor Marcos eram os que iam lá evangelizar minha família, e eu lembro, numa escola bíblica, ele olhou para mim assim e falou assim, esse menino ainda vai ser pastor. Eu tinha 5 anos e lembro. E a vida da gente vai levando, aí eu me converti em 2006, aos 12 anos, né? Fiquei na igreja ali até 2012, mais ou menos. Aí vem aquela fase da adolescência, aí juntou que a igreja lá em Parecis, a gente ficou sem pastor, e daí a igreja ficou meio naquilo, eu acabei me afastando da igreja. E durante todo o tempo que eu fiquei afastado, quando você deita e algo te perturba, e eu digo que é o Espírito Santo que fala assim, ó, você não está no lugar que eu quero. Esse não é o seu lugar. Essa vida que você está levando não é a vida que você, né, que eu tenho para você. E eu sempre tive no meu coração, assim, que eu seria um pastor. Como seria, como ia acontecer, não sabia. Eu sabia que tinha seminários, mas não sabia como acontecia, né? Algumas pessoas trouxeram outras ideias de ser ordenado pastor. Alguns falaram que era só você, se você fosse um bom líder, né? E falasse bem, tivesse um conhecimento da Bíblia ali, fazia uma imposição de mãos e você se tornaria um pastor. Mas a gente continuou, e daí em 2021, quando conheci o pastor Naim, e a gente na igreja ali e tal, e um dia ele falou assim, ei, você não tem chamado para o ministério pastoral, não? Aí ele explicou, né, o projeto de vida dele, de levantar vocacionados. Eu falei, ó, pastor, eu sempre tive essa convicção no meu coração, mas não sei nem por onde começar. Então, peraí, o primeiro passo a gente vai reunir com a igreja, levar essa proposta para a igreja, e sendo aprovada a gente vai te enviar para o seminário, é o primeiro passo. E eu pensava que ia ser daqui 4, 5 anos. Na outra semana o pastor já marcou a reunião com os irmãos lá. Isso no final de 2021. Urgente. A igreja já aprovou. Quando foi ali no começo de 2022, eu já iniciei as aulas no seminário. Precisa do seminário, né, pastor Naim? Precisa. Pastor Naim, eu tive conversando outro dia com um pastor de uma outra denominação, muito grande, aliás, no nosso Brasil. E ele falou assim, no passado, muitas vezes nós consagrávamos, igual até você fez uma citação.
da visão que você tinha. Às vezes é só se apresentar bem, assumir uma liderança, de repente uma imposição de mãos lá. Mas as denominações sérias, todas elas passaram a criar seminários, né? Criar os seminários, a instituição dentro da igreja ou fora dela, para formar líderes. E a importância de um líder passar por um acompanhamento e um ensino básico teológico é fundamental, né, pastor Ney? Justamente. Eu vejo assim, Cleuber, que a gente se prepara para todas as áreas da vida. E aí algo que é tão importante e tão difícil de compreender por causa das muitas visões, como a palavra de Deus, se a gente não se aplicar a conhecer e entender o que realmente as escrituras esperam de nós, corre um risco muito grande, do qual a gente sai para pregar o evangelho de casa em casa nas operações Jesus Transforma, e a gente encontra pessoas de determinados grupos religiosos que quando você pergunta assim, por que é que você acha que você vai para o céu? A pessoa responde que ela vai para o céu porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. Uma pessoa boazinha. E é uma pessoa boazinha. E a gente percebe que ela foi ensinada de uma forma errada. Porque a palavra de Deus para a salvação apresenta Cristo como a única fonte de salvação. Só Cristo. Não é leitura da Bíblia, não é frequentar culto, isso é uma outra questão. Então, assim, se a gente ensinar errado aquilo que Deus nos disse, nos mostrou, aí a consequência é eterna na vida daquela pessoa. Então, a teologia é importante, porque, imagina, a gente tem um Deus insondável, não se pode conhecer tudo sobre Deus. Até uma frase que diz que se o nosso Deus puder ser dissecado e entendido na sua forma completa, ele não é o Deus da Bíblia. E, de fato, mas Deus se revelou através da palavra. O que Deus quis que nós conhecêssemos sobre ele, ele revelou. E aí cabe a nós agora buscar esse entendimento. A teologia sistemática, a teologia que a gente estuda no seminário, ela nos ensina aquilo que é essencial e importante, tanto conhecer sobre Deus quanto repassar sobre ele, né? Por exemplo, na situação, a gente falou sobre o convocação, vamos voltar um pouquinho ali. O convocação, ele surgiu de uma necessidade de conhecimento e ensino. A gente se reunia em grupos, lá em Vale do Anari, as primeiras operações Jesus Transforma, aqui a nível de estado, começou ali, e a gente ia pra rua. Só que o que falar quando você encontra uma pessoa? E aí você encontra vários tipos de pessoa. Tem o ateu, tem o que tem as ideias totalmente deformadas a respeito da Bíblia, tem aquele que não entende nada. E cada pessoa, você precisa saber como você vai pregar o evangelho. Embora você vai pregar o mesmo evangelho, mas as abordagens, elas precisam ser diferentes para que você leve a pessoa ao entendimento da palavra. Então houve a necessidade de fazer o quê? Começar a preparar pessoas para ir às ruas. Então Convocação, que é esse projeto de ensino, é o estudo sobre missiologia e agora também um curso de teologia junto, né? A gente criou a escola de missiologia e agora também a teologia junto, porque daí vai unindo essas pessoas que têm propósitos de alcançar, de discipular outros para que sejam pastores como ele. Então, o Convocação está capacitando pessoas para obedecer o ID de Marcos 16:15, né? Que é uma área de ensino. Como eu vou chegar numa casa? O que eu vou fazer primeiro quando eu chegar numa casa? E como eu vou expor o evangelho de forma clara e verdadeira? Como eu vou fazer o apelo para essa pessoa? Né? O que vai acontecer depois que eu preguei o evangelho e essa pessoa se converteu? Então, lá nesse curso, a gente vai aprender tudo sobre isso. Né? Tudo que for possível dentro de um ano, é claro, né? Sobre evangelização, discipulado, a gente vai treinar e capacitar para ir às ruas. A área de ensino é essencialmente importante, por isso que hoje assim, a gente valoriza muito convidar as pessoas para ir aprender um pouco mais lá, porque aí a eficácia da pregação se torna ainda maior, porque a pessoa vai conhecer daquilo que ela está falando, né? Você convida aqui pessoas que falam da área do café, da área da tecnologia, do agro. Imagina, essas pessoas entendem como planta e como um café cresce, como ele produz melhor, e nós que somos da área cristã,
Nós precisamos entender como funciona a vontade de Deus para a salvação. E aqui se aplica, né, a questão do ensino e do aprendizado teológico. E eu vejo que, por exemplo, o acompanhamento que a gente tem feito com o pastor Elismar e com outros missionários e teólogos que estão surgindo é muito importante, porque aí aquilo que eu aprendi, eu já posso ir aplicando na vida dele, ensinando para ele, como Jesus fez com a gente, que é pelo exemplo. Aquilo que eles têm aprendido, também aprendem com a nossa própria vida, né? Então a gente ensina na prática, como Jesus fez, e também no ensino mesmo falado. Eu iniciei a nossa pergunta anterior que eu fiz pro pastor Elismar, perguntando para ele quando que ele sentiu assim esse chamado dentro do vocacionado, né? Uhum. E ele pensou assim, agora isso aqui é para mim, eu quero isso, eu sinto esse chamado. E aí ele contou aqui do que Deus o colocou, né, para... Como Deus uniu os propósitos assim, como agora, uniu, né? Houve uma sinergia entre os dois e o propósito maior de Deus e tal. E eu falei isso, depois eu queria até voltar nisso, eu vou só fazer uma pergunta para o Elismar, pastor Elismar, mas depois a gente poderia até falar um pouco sobre isso, sobre a multiplicidade de dons, porque às vezes a gente fala em pastoreio, e por isso que eu queria entrar um pouquinho nisso. E a diferença, a Bíblia fala em diferença entre mestres, né, os doutores, os pastores, os evangelistas, os apóstolos, né? Nem todo mundo foi chamado para fazer a mesma coisa, ou para uma obra, ou todo mundo tem que fazer tudo. Isso é bem é a multiplicidade de dons. Eu queria depois só a gente falar um pouquinho disso aqui, só para pontuar algumas dúvidas que às vezes aparecem, algumas pessoas nos perguntam. E em se tratando de pastoreio, a pergunta para o Elismar antes foi essa, porque é um desafio, irmão Elismar. E mesmo a gente sabendo que você tem uma visão a respeito do reino, e eu falo que é uma visão muito pessoal, cada um tem uma visão pessoal, porque ela demanda, ou ela é um resultado de um relacionamento seu e Deus. Às vezes Deus coloca planta no teu coração, um propósito dentro desse propósito maior, que é de trabalhar em determinadas áreas, ou de determinadas maneiras, métodos, ou com determinados tipos de pessoas. E aí a gente, é legal falar nisso, porque dentro da missão a gente encontra pessoas diferentes. Algumas pessoas gostam de trabalhar, por exemplo, lá com a pessoa que está atolada nos vícios, na droga, mas outros gostam da música, da adoração. Mas ambos precisam de continuar firme no propósito maior, que é a proclamação do reino. E para você, o pastoreio, o Elismar, agora nessa experiência mais nova, que você acabou de assumir um ministério numa cidade, a gente pode falar também sobre isso. Como que você entende assim o seu chamado e o que você pensa para uma igreja, um modelo de igreja a qual você vai trabalhando com ela? Você tem já no coração assim alguns projetos, propósitos daquilo que Deus colocou no teu coração? Cleuber, acompanhando e tudo que a gente tem vivido nesses últimos anos, digamos assim, sobre a igreja, eu percebo que a igreja ela tem que proclamar o evangelho não só de púlpito, não só pregando oralmente, mas também através de ações, de atitudes. A gente tem trabalhado com a igreja ali em Primavera, que é uma igreja que começou com uma plantação ano passado, né? E a gente está ali dando continuidade numa igreja que já está plantada. E eu tenho falado com os irmãos lá que a igreja que nós queremos ser é uma igreja que glorifica a Deus em tudo e vai mostrar essa vida de Jesus através de todas as coisas, demonstrando compaixão e graça, né? Uma igreja que seja relevante realmente no lugar onde ela está. Porque às vezes abrir portas para fazer um culto no domingo ou uma vez na semana, qualquer um pode fazer isso. Mas aí a igreja que vai de encontro à realidade daquelas pessoas, que vai às vezes abraçar uma pessoa que está ali no vício do alcoolismo, que está nas drogas, né? E a gente tem visto que muitas pessoas que se dizem evangélicas cortam a volta dessas pessoas. E a gente quer ser uma igreja que olhando para a Bíblia, vai nessa direção, né? De atender o necessitado. Então, em todas as áreas, a igreja ela precisa ser relevante.
na sociedade. Porque às vezes a gente fala assim, vamos evangelizar, e daí a gente escolhe aquelas pessoas que aos nossos olhos são fáceis de evangelizar. A pessoa que está bem vestida, a pessoa né, da sociedade e tal. Né? Não estou falando que essas pessoas não precisam ouvir, mas a igreja ela precisa ir como um todo. Né? Então, não fazer acepção de pessoas e olhar para as pessoas com o mesmo olhar de Jesus. A nossa oração é, Senhor, que nós possamos enxergar nas pessoas, ver as pessoas como o Senhor vê. Né? O mesmo amor que o Senhor sente por elas, que nós possamos sentir quando a gente olhar para elas. Né? E este é o modelo de igreja que eu quero trabalhar. Né? É a igreja que realmente vai cumprir o evangelho na sua totalidade. Igual o irmão falou, cada um tem a sua visão de reino, né? É algo muito pessoal da pessoa com Jesus, mas em tudo que a gente tem trabalhado, né, ao longo desses anos, né, eu acompanhando o pastor Naim, saí agora, tem 2 meses que eu saí de perto dele, né, que eu fui para a Primavera, mas continuo ainda debaixo da tutela, que é a igreja de Alto Alegre, a igreja mãe lá, mas é o que a gente aprendeu com ele ali também, né, a igreja que realmente seja relevante na sociedade. Deus escreve uma história individual com cada personagem, assim como ele escreveu com Jacó, Isaac, Abraão, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus não era 3 deuses, um Deus que tinha um relacionamento. E o teu ministério, o ministério do pastor Naim, ou de qualquer pastor, ele passa muito pelo relacional pastor e Deus. A visão que Deus dá para o pastor, e a igreja precisa de entender que Deus vai comunicar com esse pastor. Né? Essa é uma visão que eu tenho. Né? Já falei até isso com o pastor Naim, a gente conversando um pouco sobre isso, a visão de Deus com o pastor local, para que a igreja ela seja moldada ou trabalhada através do pastor, que é apenas um instrumento de Deus para aquilo que vai acontecer. O exemplo de Timóteo e de Paulo, e aí eu vou trazer isso para vocês dois, porque assim, o discípulo ou a ovelha, anteriormente ovelha, discípulo tal, o filho na fé, ele não necessariamente ele vai ter a sua visão. Eu falo que o pai ou a mãe, né, a família, é aquele que educa o seu filho, depois ele cria a asa e ele vai fazer a sua história. Deus vai escrever a sua história com ele. E nem... Porque assim, Paulo tinha uma visão mais focado na evangelização, as missões, a plantação de igreja e tal. Mas Timóteo já pegou isso num local específico ali e ele é focado em quem? Dar continuidade. Os conselhos de Paulo a Timóteo é muito interessante, que é assim... Paulo, você toma cuidado, né? Da sã doutrina, cuidado, e dá muita ênfase à Bíblia. Aliás, quem tem dúvidas relacionado à importância da Bíblia não sair de jeito nenhum da igreja, e a importância de se pregar ela mesmo, não ficar trocando ela por mensagem que massageia ego, mas a importância dela está em Paulo a Timóteo, né? A palavra é fiel, inspirada, e ela é útil para tudo. E a ênfase de Paulo é o seguinte, Timóteo, cuida da doutrina. Tem muita gente perigosa que querem desvirtuar o evangelho. E vocês viram aí, né? Que eu tô aqui engolindo aqui, a garganta tá dessa grossura, tomando imesulida aqui. Mas tá bom o bate-papo aqui, eu falo mesmo, né? Acaba falando. Mas aí, em cima disso, pastor Naim, essa questão da multiplicidade de dons, nem todos foram chamados para ser pastores ou para ser missionário. Mas uma forma... Eu acredito que Deus também dá essa habilidade ao pastor, através do Espírito Santo, para ele descobrir os dons na igreja. Sim. Eu sou defensor de Zé, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós estamos falando bastante sobre questão de perfil ministerial, né? Por exemplo. Eu vou dar um exemplo bem claro. O pastor Marcos, ele tem um perfil de mestre. O pastor Marcos, se você for observar na vida dele, ele formou grandes homens e mulheres aqui no nosso estado de Rondônia, que fazem a diferença. E nós estamos falando do Marcos, só para citar ele, para ficar completo, né? É o pastor Marcos, o Wilber, que está lá na Segunda de Jaru. Segunda Igreja Batista de Jaru. O pastor Marcos Wilber, ele tem um perfil de mestre. E eu percebi uma diferença muito grande entre quando eu era pastoreado por ele lá em Pimenta Bueno, por exemplo, eu era aquele cara muito ativista. Então eu estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e ele só me instruindo. E ele, assim, por exemplo, na igreja, ele não tinha propostas de, vamos fazer um culto X, uma evangelização tal, Não, ele cuidava de pessoas, ele preparava a gente. Dom de mestre, né?
Então, ele na área de ensino, ele era muito bom. Então, eu aprendi muito na área de ensino. E eu já via essa diferença de perfil ministerial. O meu ministério, ele é um ministério muito ativo no sentido de estamos fazendo um monte de coisas e ações ao mesmo tempo. Embora eu estou conduzindo algumas pessoas, como eu falei no meu propósito de vida para o seminário e tal, mas eu não tenho o dom de mestre. Eu sou mais aquele cara profeta, pregador, missionário. Meu ministério é esse. E como eu entendi isso? Primeiramente, pelo meu próprio jeito de ser. Eu não conseguia ficar como o pastor Marcos algumas horas sentado lá estudando, extraindo diretamente ali de um texto, de um livro. Eu gosto de ler, gosto de aprender, mas eu gosto mais é de ir. Eu gosto de acompanhar, eu gosto de estar com gente, sentar, ouvir, orar com a pessoa, né? Então, estar nos movimentos, nas ações, né? Isso me move, é o que me move. A gente vai descobrir isso. Lá em Efésios capítulo 4, do 11 ao 14, vai falar sobre ali os tipos de dons, de ministérios que existem, né? Algumas igrejas têm isso muito sistematizado e elas até funcionam de acordo com isso. Então, a gente vai perceber, ó, que ele designou para alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, aqui tem os tipos de ministérios que existem, né? E isso aqui a gente percebe que existe realmente pessoas que estão liderando grandes igrejas, outros lideram diretamente pessoas, outros estão mais focados em ir de aldeia em aldeia, outros estão voltados mais para a área de ensino, capacitação, e esses são os ministérios. Agora, para que eles servem? Para que a igreja de Jesus Cristo ela seja atendida em todas as áreas. Eu acho muito importante que a gente tenha pessoas atuando dentro da igreja em vários desses tipos de ministérios e dons, né? Para que a igreja de Jesus seja muito eficaz naquilo que ela está fazendo. E isso precisa também ser despertado no nosso coração. E é claro que o Espírito Santo, ele dá e ele desperta isso, e a gente também tem que estar buscando entender e querendo avançar nisso. E ele fala assim, ó, até que todos alcancemos a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida e a plenitude de Cristo. O que eu entendo com esse versículo que fecha essa partezinha, essa perícope aqui desse assunto? É que qual é o fim disso? Ou para onde estamos indo com isso? Com o ministério ou o meu perfil pastoral? É que eu seja igual a Cristo. É diferente cada um mestre, um profeta, uma pessoa um evangelista, mas qual é o objetivo? É todo mundo ser parecido com Jesus. Então, embora sejam diferentes os ministérios aqui, todos nós queremos a unidade e a plenitude de Cristo, ou seja, sermos como Jesus. Isso é muito importante. Eu levar o meu discípulo, estou discipulando o pastor Elismar, e eu entender que a minha missão aqui é fazer com que ele seja mais parecido com Jesus. Ele tem o perfil dele, ele tem o gosto dele, ele faz coisas que eu não gosto de fazer e eu faço coisas que ele não gosta de fazer, mas tudo isso a gente vai trabalhando juntos porque nós queremos ser igual a Jesus. E eu quero levar ele a esse conhecimento, a esse crescimento espiritual. Então, a diversidade de dons e de ministérios, elas cooperam com uma coisa: o crescimento da igreja e o cuidado da igreja de Jesus e fazer com que cada pessoa que faz parte da igreja seja parecida com Jesus. O meu ministério não me coloca em posição de status, me coloca em posição de servo de Jesus. Igual o do pastor Elismar, sendo ele mestre ou sendo ele mais evangelista ou mais profeta, mas todos esses ministérios vão nos colocar cada vez mais parecidos com Jesus. E nós... Falando dos dons ainda, o pastor Naim falou dos perfis, e cada pastor pode ter o seu perfil, e Paulo também escrevendo, ele vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Terminei domingo passado uma série de mensagens com os irmãos lá sobre o que é a igreja.
E uma mensagem que eu peguei sobre a igreja ser o corpo de Cristo é justamente isso. A igreja tem várias pessoas, né? E cada pessoa em especial tem o seu dom. E não é igual. E daí Paulo vai falando assim, se o olho falar assim, olha, porque eu não ouço, eu não sirvo no corpo, né? E é importante isso na igreja, porque talvez alguém tenha um dom da intercessão. Não é todo mundo que tem o dom da intercessão. Tem os que tem o dom da música, né? Agora a gente tem aí a mídia, né? Também que é o pessoal que conduz ali também, adorando ao Senhor, mas transmitindo também aquilo que a igreja está fazendo, levando o evangelho. Tudo isso é questão de dons, né? E é importante a igreja ter essa percepção e entender que não há um dom maior do que o outro ou mais importante do que o outro. É cada um com o seu dom, com a sua particularidade, servindo no reino, servindo no corpo de Cristo. Algo para a gente confrontar. Vocês percebem uma mudança, metamorfose acontecendo, uma mudança no meio chamado cristão, nesses últimos anos ou na última década, na forma de conduzir ou até de entender essa dinâmica da igreja depois da era digital? Isso é muito importante. A gente compreender o tempo que a gente está vivendo. Eu vejo que em tudo na área da vida. Eu acompanho um canal bem legal aqui do YouTube, chamado Canal 90. O Canal 90, ele passa só coisas que aconteceram na geração dos anos 90 para trás. E o rapaz que cuida do canal, chamado Noge, né? Ele criou agora um arquivo desse Canal 90 que ele conta histórias de coisas que deixaram de existir no nosso tempo. Ontem eu assisti um vídeo ele falando por que o cinema está deixando de existir. E eu percebi, por exemplo, que em muitos dos vídeos que ele passa, as pessoas não avançaram para o seu tempo. As pessoas pararam no tempo delas. Um dos episódios que eu assisti esse tempo atrás foi sobre a questão dos discos LP, antigão, né? Então, assim, empresas que fabricavam LP não se adequaram ao tempo, quando veio a era do CD, quando veio a era do MP3, e não fazia sentido para as pessoas daquele tempo comprar o LP se existia um arquivo digital de música. Uhum. Eu vejo que a mensagem do evangelho, ela não muda, a mensagem não muda, mas nós somos pessoas que vivemos em um tempo diferente. E entender o tempo que a gente vive faz muita diferença. Então, por exemplo, vivemos em um tempo digital. Eu preguei num retiro um tempo atrás uma mensagem chamada Lançando as Redes nas Redes. Imagina Paulo com essa rede que a gente tem, a rede social. Paulo, ele pregava o evangelho a cavalo, a pé, a navio, e ele precisava se deslocar geograficamente para poder pregar o evangelho. Mas imagina agora um homem com sede e fome de pregar o evangelho de Jesus, com toda a possibilidade que você tem de cuidar de um discípulo do outro lado do mundo através de uma rede social. Pregar o evangelho através de uma rede social. Só que existem pessoas que ainda se recusam e acham que isso aqui descaracteriza a palavra. Não, isso aqui é o meio que nós temos hoje. Antigamente o povo andava a cavalo. E até tem um estudo que um pastor faz, que ele diz o seguinte: às vezes o camarada, na casa dele, é tudo tecnológico, é tudo já digital, mas ele insiste em dizer que a igreja não pode viver essa era digital, né? Então, assim, é a pessoa que está limitando a gente usar recursos que Deus colocou na nossa mão. Então, nós temos que aproveitar muito isso, temos que viver isso. E a palavra, os princípios não podem mudar, e a gente tem que ser muito zeloso pelos princípios bíblicos, mas temos que viver o tempo da nossa geração, né? Eu gosto sempre de usar uma frase que eu não lembro de ter lido assim, mas eu sempre uso ela para mim, para minha vida. Essa frase vem no meu coração, eu creio que o Espírito Santo sempre fala ela no meu coração. Na minha geração, eu quero fazer a diferença. Por quê? Isso me traz para dentro do tempo que eu estou vivendo. Me traz para dentro de um tempo que as pessoas se comunicam. Eu lembro de uma vez, Cleuber, que eu entendi isso.
eu tava insistindo, querendo, lá em Parecis, eu queria colocar, sabe o quê? Um mural com a escala das atividades na parede da igreja. Olha só. E aí, só que a gente já tinha o WhatsApp. A gente já tinha como compartilhar as escalas no telefone de cada um. E todo mundo tinha. E aí eu fiz o mural, escrevi e tal, ia colocar na parede. E eu fiquei pensando assim, gente, qual a necessidade da gente ter aqui nessa parede uma escala, sendo que eu posso compartilhar essa escala no celular de cada um? Então, eu descobri depois que, não sei se vocês são da geração que lembra, né? Que tinha um quadradão na igreja, que era o mural, que a gente colocava os avisos e tudo. Não existe isso hoje mais. Eu entendi, eu falei, cara, eu não preciso disso. Eu não preciso de mural, imprimir, papel. O meu tempo é diferente. Eu posso comunicar diretamente com meu irmão. Eu posso mandar uma mensagem prática para ele. E se eu entendi isso, então eu vou ser mais comunicativo pessoalmente, eu posso ter mais tempo com a pessoa através da rede social e faz a diferença. Então a gente tem acompanhado pessoas, tem vivido assim uma intencionalidade aproveitando o recurso que a gente tem nesse tempo. É como pescar de vara de anzol, pescar de tarrafa, pescar de rede, né? A gente já passou por esse pensamento, cara. Hoje a gente tem uma estratégia muito maior de evangelização, que é a rede social. Pastor Elismar, você acha que é possível um líder ou uma igreja trabalhar sem Instagram, sem Facebook, sem YouTube, nos dias de hoje e ter o mesmo resultado? Não, eu ia até dizer isso. Pode até trabalhar, mas o resultado não vai ser o mesmo. Ainda bem que eu completei a pergunta, né? As pessoas, a igreja precisa estar onde as pessoas estão. E onde as pessoas estão hoje? A maioria, está todo mundo conectado no Instagram, né, no YouTube, no WhatsApp. Então a gente precisa levar isso. Igual eu cheguei lá em Primavera, não sei se os irmãos já tinham o hábito. E a gente tem o hábito de fazer aquele bannerzinho do culto e divulgar nas redes. E assim, as pessoas, aí eu sempre falo com os irmãos, a gente precisa divulgar. Por quê? Porque talvez para você sair da sua casa, para ir na casa de alguém e convidar para vir no culto, vai ser uma dificuldade grande. Aí você posta no seu status, você manda para alguém, a pessoa vai saber, né, que tem o culto, a pessoa vai saber que o horário do culto. Então, a gente precisa viver nessa, igual o pastor Leir falou assim, entender onde a gente está. A gente tem faço parte de uma plataforma, não sei se você já ouviu falar no Touch Peace, Conselheiros da Paz. E é uma plataforma em que tem conselheiros cristãos, né, pastores, psicólogos cristãos, e eu comecei a fazer os atendimentos tem umas 2 semanas, e nessa plataforma a pessoa baixa o aplicativo, a pessoa que às vezes está em depressão, a pessoa que quer só desabafar, a pessoa que quer se aconselhar, ele vai entrar ali e vai, 24 horas por dia, vai ter alguém ali para poder fazer esse atendimento com ela. E nessas 2 semanas eu tenho percebido o quanto que é necessário essa ferramenta. Às vezes a pessoa entra, igual ontem mesmo eu estava atendendo uma senhora lá de Salvador, na Bahia, né? Na outra noite é um rapaz lá do Rio Grande do Sul, e assim, a necessidade que eles estavam querendo ouvir do Evangelho. Né? A gente vai, às vezes tem pessoas que só querem desabafar, você vai ouvir aquela pessoa, né? E daí você vai com aconselhamento bíblico, claro que o nosso ponto é sempre trazer ela para Jesus, né? Todo o nosso aconselhamento precisa ser voltado para a Bíblia, e é uma necessidade da nossa geração. A gente precisa entender. Eu imagino que daqui a 20 anos, digamos assim, vai estar muito mais avançado. Talvez as pessoas que estarão daqui a 20 anos, ou até nós mesmos, daqui a 20 anos, falar assim, nossa, 20 anos atrás a gente estava tão ultrapassado, estava tão, né, nem imaginava que isso poderia acontecer, né, mas a tecnologia ela vai mudando, e a igreja, se ela não quer ficar para trás, ela precisa entender o tempo que ela está vivendo e se adequar também. Eu falei outro dia com uma pessoa sobre a necessidade da igreja ter o seu canal no YouTube, a igreja. Usar, ou vamos dizer assim, configurar ele de um jeito legal,
transmitir os cultos de ensino, os cultos evangelísticos, fazer o possível de transmitir, porque ele atinge lugares que a voz do pastor, do líder, do pregador, ele não atinge, ele fura as barreiras, né? Então, uma pessoa pode estar online nos Estados Unidos agora assistindo o nosso podcast, ou na França, na Itália, no Japão, não só os presenciais, né? E a igreja é a mesma forma. E quando a igreja preocupa com isso e faz... Aí tá, eu falando sobre isso, era isso que eu queria contar. Aí um pastor que eu tava conversando com ele, ele falou, não, meu irmão, não pode. Foi agora, essa semana, inclusive, semana passada agora. Ele falou, porque assim, com essa desculpa, tem muita gente que tá desigrejando, não vai na igreja mais e quer ficar assistindo culto online. Eu falei, pastor, não, é só a maneira que o senhor tá interpretando. Não é uma prática. E não acontece isso comum. Eu converso e convivo com muitas pessoas que tá trabalhando firme no online e nas redes sociais e não interfere, não atrapalha. Aliás, pelo contrário, traz pessoas para a igreja, muitas mais pessoas têm vida transformada. Há uma multidão de pessoas que ele não ouviria o evangelho se não fosse através da rede social, gente. Não ouviria. Porque assim, nessa de passar rapidinho aqui, de ficar aqui, ele encontra um corte de um canal como esse que nós estamos falando da transformação. Ou um corte de uma mensagem que tu pregou lá à noite na igreja. Eu postei, por exemplo, um corte do Elismar ali, deu 2.000, passou de 2.000 rapidinho, né, Elismar? Por quê? Porque pessoas que não estavam ali presentes quando tu estava ali pregando, né, naquele congresso, naquele encontro, mas ele teve acesso ao conteúdo. E eu acho isso tão interessante. Acontece que, às vezes, a igreja não tem a mão de obra especializada para aquilo que devolve. Eu diria assim que a igreja tem uma outra preocupação hoje, que é treinar pessoas para a área social, né? A da rede social, para as mídias. E é um desafio, porque não é fácil e é tão importante quanto pregar o evangelho de porta em porta, porque um post que você coloca de um convite para o culto à noite, ele vale mais do que 100 folhetos que você entregou na praça, porque o cara coloca no status e já daqui a pouquinho tá cheio de visualização. Então, a importância da igreja conduzir, eu pelo menos vejo assim, pastor, a importância da igreja conduzir isso com seriedade também e melhorar cada vez mais o conteúdo. Aumenta a nossa responsabilidade, né, pastor? Sim. Eu até, às vezes, eu falo lá na igreja, você tem um púlpito. Eu falo para os irmãos. O meu púlpito, é claro, eu tenho também as redes sociais, mas eu digo para os irmãos, você tem um púlpito. Qual é o seu púlpito? Seu status. Porque tem gente que quer desabafar, falar, dar indireta pro outro no status, mas o status é um púlpito onde você pode pregar o evangelho. O seu stories, a sua rede social, tudo isso vai revelar o Cristo que você serve. E aí, Cleuber, um ponto muito importante também que eu gosto sempre de lembrar a minha igreja é que tudo isso é muito profético a respeito de Cristo. Jesus disse, esse evangelho vai chegar até os confins da terra. Esse evangelho ele vai a todos os lugares. E quando a gente vê a expansão do evangelho nas redes sociais e o quanto ele impacta vidas, o quanto a gente tem hoje de propagação do evangelho dentro das redes sociais, eu olho para isso e falo, Jesus, embora vivia num tempo que não tinha como pensar sobre isso, mas ele, como o próprio Deus, tendo ciência de tudo isso, ele falou essa frase, que esse evangelho se expandiria para todos os lugares. Quando eu vou para Mateus 28, versos 19 e 20, Jesus ensina assim, vocês vão, façam discípulos, ensinando a observar tudo que vos tenho mandado. O que ele mandou ficou escrito, ficou registrado. E isso é compartilhado em muitas pequenas porções, milhares e milhares, e eu vou dizer até milhões de vezes por dia. Quantos devocionais você imagina que foram compartilhados hoje em cartezinhos que foi mandado para um, para outro, as igrejas mandando, os pastores mandando, os discipuladores mandando. Imagina quantos milhões de dados de arquivos que foram compartilhados, pequenos trechos, porções da palavra de Deus em todo mundo. Isso é profético, isso é cumprimento de profecia. Jesus disse que isso aconteceria, Jesus já estava vendo um tempo em que as coisas seriam compartilhadas de maneira exponencial, ou seja, em larga escala, para milhões de pessoas, né? E isso é bíblico, eu vejo que isso é muito bíblico, o evangelho avançando até os confins, em larga escala, porque para Jesus voltar, a gente entende que o evangelho precisa chegar a todos os povos, né? Então, e qual é o meio disso acontecer? É
compartilhamento em massa. Eu não tenho dúvida de que é um cumprimento de profecia as mídias sociais, redes sociais, as startups, a tecnologia, até porque há uma profecia na palavra do Senhor que diz que nos finais do tempo a ciência multiplicaria. Né? Porém, junto com ela vem uma outra profecia que é muito pesada. E a gente tem que se ater a isso, que é assim, e o amor de muitos esfriaria ao ponto de abandonar a fé. A rede social, você pode usar, meu querido, as mídias sociais. Porém, você não deixa elas te dominar. Porque ali, assim como tem um conteúdo bom, relevante, mas tem muito tipo de conteúdo. E a outra coisa que o pastor Naim acabou de falar, eu gostaria de apenas pontuar um detalhe dela, que é o fato de você usar o teu status ou os teus stories, né, no caso do Instagram, do Facebook, né, o TikTok, postando aquilo que é indecente. As pessoas te veem muito como você aparece no seu status, na sua foto de perfil, né? Eu tenho um amigo que outro dia eu liguei pra ele, pastor, e ele é um cara, assim, bem conceituado, de uma ética muito grande, mas ele postou uma foto de perfil praticamente pelado, e fica lá no perfil dele, todo mundo que vai acessar. Aí eu questionei ele, confrontei ele. Eu acho até que é a nossa missão fazer isso. Né? E eu falei, cara, o que você quer com essa foto do perfil que você postou? Porque você é um cara de Deus, um cara do evangelho. Então, nós sabemos, e as empresas, os estudos dos grandes empreendedores, eles afirmam, dizem que aquilo que você posta nos seus stories, nos seus status, influencia nas oportunidades que surgem para você, no arrumar um emprego, né, subir de nível dentro da empresa. Por quê? Porque você não se porta bem nas redes sociais, como é que o teu patrão, ou o teu superior, o chefe, ou o teu pastor, né? Vamos trazer pro nosso meio aqui. Como é que teu pastor vai confiar para você liderar jovens, sendo que todo dia tu posta umas coisas que não faz sentido? Eu posso compartilhar 3 frases que eu ensinei no Convocação na minha última aula lá. A primeira é: somos a primeira Bíblia que o não crente lê e a primeira igreja que o mundo frequenta. Que forte, hein, pastor? A minha vida é uma Bíblia que alguém está lendo e eu sou uma igreja que o meu vizinho, as pessoas se relacionam comigo, está frequentando. Outra frase, eu não vou lembrar citar aqui quem disse, mas disse assim: pregue, se preciso. Use as palavras. São Francisco de Assis. É uma frase que eu entendo que fala muito sobre o exemplo que a gente tem que dar, né? A gente não precisa ser santo, que a Bíblia vai nos chamar a ser santos para que a gente lute cada dia pela santidade. Mas a gente precisa ser exemplar. A gente precisa dar o exemplo para o outro, como seguir. E muitas vezes nas redes sociais a gente está vendo muitos cristãos que não estão sendo exemplo, né? E as redes sociais, elas acabam deformando a visão que o mundo tem sobre um cristão. E a última frase que eu lembro, assim, foi o pastor Marcos que me ensinou essa frase, né? É que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, o seu exemplo, muitas vezes, falam mais do que as suas palavras. Às vezes você quer pregar o evangelho, mas você está vivendo uma vida distoante daquilo que você fala. Então, são 3 frases, assim, que ajudam a gente a pensar no que eu vou postar, naquilo que eu vou colocar diante das pessoas. Ô, pastor Elismar, tem uns livros aí perto de vocês, 5 livros, mas tem um aí que eu já vi ali a capa, eu acho que é o 4º livro aí, que tem um tema, um título bem interessante e é um título muito forte. De volta, mostra ali pra câmera ali, foca no Elismar ali. Se você não tem acesso, cadê? A câmera é essa daqui, né? Olha lá, o Elismar tá segurando ali, ó. Se você não teve acesso a esse livro, eu recomendaria esse livro. Ele é um livro da Junta de Missões Nacionais, é claro, com o apadrinhamento da Junta de Missões, mas é escrito por um escritor muito, que eu admiro, assim, da nova geração. Esse pastor Fabrício Freitas. Pastor Fabrício Freitas, se você estiver me ouvindo, eu já tive contigo. Aliás, já falei também pelas redes sociais. Um abraço e parabéns pelo trabalho desenvolvido junto à Junta de Missões Nacionais. Esse livro eu recomendo, porque ele vai falar um pouco sobre isso que nós acabamos de falar. A tecnologia, as redes sociais. Inclusive, ele tem uma parte que ele vai falar que nós somos um mundo hoje digital, já não é mais analógico, né? Nós não somos mais aquele mundo rural
né, da enxadinha, da foice e tal, porque chegou a tecnologia, nós somos um mundo urbano. E as pessoas, mesmo lá no campo, eles querem a tecnologia, Sim. né? Ele traz muito essa Ele consciência. traz muito essa visão. E ele faz um exemplo nesse livro, tem muita coisa. Eu não pensei nesse livro, mas como eu tenho acesso a ele, eu já li ele. Você já leu ele? Ixi, já leu ele, Ismar? li 2 vezes. Então, como eu já li, eu posso recomendar. Eu sei o que eu estou É falando. de cabeceira esse aí. E o subtítulo desse livro é assim, Vivendo o Jeito Bíblico de Ser Igreja. E ele não faz muita fantasia ou viaja, não. Ele vai nos trazer, por isso que o nome é De Volta aos Princípios. A igreja, ela começa em casa. E ele dá um enfoque nisso, né? Queridos, a igreja, vale a pena eu pontuar 3 coisas. A igreja, ela é o reflexo da nossa família, da nossa casa. Porque a igreja é família. A sociedade, a cidade, ela é o reflexo do que nós somos também como família. Então, assim, provavelmente a sociedade, ela vai reproduzir as nossas ações. Aliás, na hora de nós escolher os nossos governantes, as nossas escolhas, a escola para os nossos filhos, nós vamos dando sinais daquilo que nós queremos. E no nível mais, vamos dizer assim, lá em cima, o próprio Supremo Tribunal Federal, as câmaras, tanto legislativa quanto executiva, a presidência, né, os governadores, os presidentes da República, eles são um reflexo nosso. Eles são a reprodução daquilo que nós vivemos. E a sociologia fala um pouco sobre isso, né? Porque nós somos influenciadores no meio ambiente, mas às vezes também, é claro que há um debate sobre se nós somos o resultado do meio ambiente, mas quando Jesus entra, transforma esse indivíduo que ele vem de um meio ambiente. E o que nós precisaríamos de entender é nós, os que se dizem cristãos, independente da denominação, da igreja que você congrega. Eu até disse outro dia com a pessoa aqui da Igreja Assembleia que eu estava gravando, que as igrejas elas têm um papel muito importante na sociedade de ajuda, de buscar as pessoas. Eu falei, você pode ir lá agora na igreja católica, que o padre vai fazer de tudo com as pastorais ali para poder atender o necessitado. Você vai na igreja protestante, a mesma coisa. E você vai nas associações com esse viés, ele vai ter atendimento, vai ter roupa, vai ter calçado, vai ter comida. Aí eu não sei por que nós às vezes somos menosprezados, ou eles ainda zoam a nossa fé, né? Sendo que nós temos um papel tão importante na sociedade. Só que essa sociedade, ela é o que é, porque ela está sendo a reprodução daquilo que nós somos. Se a gente não educa os nossos filhos mais como deveria educar, se a gente não tem esse tempo para debater ou conversar sobre isso, e alguém do outro lado para ouvir, como é que uma sociedade vai mudar? Ô, Cleuber, eu vi um vídeo esses dias para trás, aconteceu um acidente na BR-364 aí, não lembro agora a cidade exatamente, e um caminhão do Mercado Livre tombou e as pessoas saqueando a mercadoria. Eu vi aquilo, eu estive conversando com o Lucas Gabriel, meu filho, tá ali, falando assim, tá vendo, Luquinha? O reflexo de quem realmente é o brasileiro, porque se acontece isso de repente em alguma outra nação, e eu tô citando o brasileiro porque em quase qualquer lugar do Brasil que tombar um caminhão, o motorista tá lá morrendo e as pessoas vão parar seus carros, vão começar a saquear a mercadoria. Isso talvez não aconteceria em alguns países, né? Mas assim, aí a gente reclama lá de cima da corrupção, de fulano, do político A, B ou C, mas quando acontece uma coisa dessa, a gente vê o porquê acontece lá em cima, porque desde baixo, né? E a igreja, os servos de Deus, eles jamais podem ter esse tipo de comportamento, né? O nosso comportamento realmente tem que ser muito diferente disso. A gente precisa muito se posicionar como exemplo em tudo que a gente vai viver, porque o evangelho só vai fazer a diferença mesmo no mundo se a gente viver diferente. Não se a gente pregar diferente, não é pregar o evangelho, beleza, mas e viver o evangelho, né? Então, existe muitas igrejas, né? Mas qual a diferença que tem sido feita mesmo na vivência dessas pessoas? Isso é preocupante, né? Então, por isso a gente falou sobre a área de ensino, Cleuber, bate muito em cima disso. Viver é um estilo de vida, a vida como Cristo viveu. Então, é muito importante isso. Não vai acontecer muito isso se a gente tiver mais pessoas vivendo o evangelho. E você falou sobre a igreja ser, às vezes, menosprezada, diminuída. Há tempo atrás, alguém cantou a música Evangelho de Fariseu e tal, e eu entendo que algumas situações têm a ver com essa
que essa música, mas algumas pessoas me falaram assim, é porque tá vendo aí, é desse jeito mesmo. E eu disse pra pessoa assim, olha, a igreja que eu conheço é diferente. Ela ama, ela cuida. Eu vejo igrejas criando centros de recuperações, eu vejo igrejas enviando pessoas para serem amadas, cuidadas, tendo iniciativas nas enchentes, nos brumadinhos da vida, nas catástrofes naturais. Sempre tem igrejas católica, assembleia, batista, se mobilizando para amar e cuidar de pessoas, né? E às vezes o mundo destaca muito quando alguém canta ferindo a igreja. E eu até falei para alguém assim, falei, não fere a igreja, porque ela é noiva de Cristo. Né? Quando você fala mal da igreja, você fala mal da noiva de Cristo. Então, eu sei que o que é a igreja, porque eu pastorei uma. É claro que o diabo está se aproveitando muitas vezes desse nome e dessa questão, né? Mas a gente precisa levar pessoas a conhecer realmente o que é a igreja no ponto de vista bíblico e o que é ser igreja como pessoa. Então, é muito importante isso, ensino, capacitação, seguir o modelo, o padrão que Jesus deixou para nós e aproveitar o máximo do nosso tempo e da nossa geração, os recursos que Deus colocou à nossa disposição para isso acontecer, para o evangelho verdadeiro acontecer no nosso meio, na nossa geração e no nosso tempo. Os escândalos vêm, pastor. Nessa colocação que tu fez aí no exemplo, você citou do caminhão do Mercado Livre, às vezes tinha cristãos lá. Às vezes tinha cristãos lá e saqueando também. Porque os outros estão fazendo, eu também estou fazendo. Eu encontro um monte de gente que só nega, que rouba energia, que faz um bocado de coisa que se intitula cristão. E, infelizmente, o pastor Elismar... Um padrão deformado. É um padrão deformado. Infelizmente, nós vivemos dias difíceis. Nós citamos durante o podcast, volta aí se você chegou agora, mas você volta aí que nós falamos das ações que a gente faz nas periferias, nos grandes centros, com aqueles que estão abandonados, atolados no vício, doentes, né? Aquilo que nós temos feito. E esses escândalos que vão acontecendo, não generalizem, porque, na verdade, isso é até bom que aconteça. Eu, na minha visão como cristão, é até bom que aconteça isso, porque aí vai separando. Expõe os mercenários. Expõe os mercenários, vai separando, né? Quem é quem. Os caras que se vendem na política. E aí, pastor Elismar, nós não podemos ficar, tipo assim, amarrados ou vamos dizer assim, presos a esse sistema. Nós precisamos de avançar, né? Viver realmente o modelo bíblico de ser igreja. As pessoas, a gente está falando aí dos escândalos, e as pessoas acabam generalizando tudo. Os pastores é todo mundo, só quer saber de dinheiro, o pastor é tudo safado e tal, e começam a generalizar. E a própria igreja, às vezes ela tem uma outra visão do que é ser igreja, e quando a gente começa a viver realmente o evangelho, a gente vai entendendo, né? Quanto mais a gente vive o evangelho, mais a gente vai compreendendo o que a Bíblia está ensinando, o que a Bíblia está nos mostrando ali para viver, né? E a gente precisa avançar, Cleuber. A gente tem vários pontos ainda no nosso estado, falando do estado, que precisa ser alcançado com o evangelho. Eu sempre tenho falado com os irmãos lá em Primavera que onde a igreja ela começa a fazer ser relevante, e onde a luz chega, as trevas elas recuam, né? E a igreja ela só vai mostrar a relevância a partir de quando ela começa a mudar, a gente começa a perceber a mudança no ambiente que a igreja está inserida. Então, a gente está ali justamente para ser essa diferença, ser luz, ser sal, assim como Jesus disse, né? E ainda que o mundo está esse caos todo que a gente vê, né? Roubalheira, corrupção, morte, assassinato, tudo que é lado. Agora imagina se a igreja não estivesse na Terra. Como seria? Verdade. Irmãos, infelizmente o nosso horário passa muito rápido. Já foi nosso tempo, rapaz, e tem tanta coisa que a gente pode conversar. E aí, nesse fechamento aqui, eu vou passar as considerações finais, é claro, porque já o horário não para, não espera. E essa última colocação, a gente falou que nós somos luz, nós temos que testemunhar, vamos continuar firme no propósito. Eu tenho uma imagem de um poste, eu tenho uma imagem no meu celular, eu vou ver se eu acho que eu vou postar. Ele tem um poste, duas fotos. Tem um poste, é de noite, tá um breu e tudo apagado. Aí, de repente, aquela luz acende, só que ela tem uma visibilidade de distâncias enorme, mas a claridade mesmo é só próximo dela. E é interessante que é tipo assim, a palavra dissipar, né? Dissipa as trevas. O dissipar parece que fica aquele monte de serração em volta e ela vai assim num ângulo abrindo
E essa imagem é muito bonita, porque nós, quanto mais perto a gente estiver da escuridão, mais nós incomodamos elas, as trevas vão dissipando. E nós não temos luz própria, Elismar. Nós não temos. A luz é de Cristo. Você sabia que a única coisa, Elismar, que Jesus falou que ele era, que nós também seríamos, é luz. O sal, ele falou que vós sois sal, né? Agora, quando ele fala de luz, ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Aí ele fala, vós sois a luz do mundo. Só que a gente tem que entender que nós não somos uma luz própria. A gente reflete a luz, é como a lua. A lua reflete a imagem, a claridade do sol. E nós, os cristãos, quanto mais próximo nós estivermos de Jesus, mais nós teremos luz e mais as pessoas vão perceber. Só que uma luz debaixo de um alqueire, como diz Mateus, não vale nada. Você é luz, mas se você estiver longe, distante, se você não se envolve na sociedade, se você não se coloca como uma luz, né, um clareador, você não está cumprindo o seu propósito. Sejamos nós, cada um de nós, luz e cumpramos o nosso propósito. Pastor Naim, que bom ter aceitado o convite mais uma vez. Muito obrigado. Eu vou deixar as considerações finais. Se você quiser fazer algum comunicado, algum convite, se você quiser fazer um convite para a sua igreja, quiser citar o tema aí do ano, como que é ali, dá um endereço aí para as pessoas lá de Alto Alegre, dos Parecis. Cleuber, a gente está ali em Alto Alegre, Deus tem feito grandes coisas, né? Os irmãos ou pessoas lá de Alto Alegre, você pode participar conosco dos cultos nos domingos à noite. Nós estamos agora numa série de mensagens falando sobre a vontade de Deus e compreendendo a vontade de Deus. Domingo eu preguei, não fuja da vontade de Deus. Quais as consequências de você fugir da vontade de Deus? Vai ser sempre um prazer receber o pessoal ali de Alto Alegre. A nossa igreja tem impactado vidas naquele lugar. Se você precisa de um lugar para ouvir a palavra com verdade e ser cuidado e amado, a PIBAP, a Primeira Igreja Batista em Alto Alegre, é a igreja para você participar. E eu agradeço o convite, né? É sempre uma boa oportunidade da gente expandir aquilo que nós temos vivido com o Senhor. E eu quero deixar aqui, né, 1 João, capítulo 1, aquilo que vimos, ouvimos, isso anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas. Então a gente pode desfrutar desse Deus, essa luz, né? E nós precisamos continuar vivendo isso, né? No nosso dia a dia. Então, que Deus abençoe a vida de cada um, né? Que esses exemplos sirvam também para essa nova geração que quer fazer a obra do Senhor, que quer investir em vidas. Saiba que se você deseja, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar ministério, dons, né? Já existe aí uma grande recursos e equipamentos disponíveis para você ser uma bênção na sua geração. Então seja tu uma bênção e reflita a luz de Cristo em todos os lugares que você for. Enquanto o pastor Naim fazia aqui as considerações finais, você pôde ver aí as imagens, né, da igreja, da dinâmica do culto. Eu vou passando as imagens enquanto ele ia falando. E as considerações finais do pastor Elismar, mas uma coisa que eu destaco no pastor Elismar, discípulo do pastor Naim, foi agora recentemente o acontecimento que eu diria assim, que mexe com a gente, com o emocional e tudo, que foi a consagração ao ministério, a posse ali em primavera. E aí as considerações finais é sua, e eu vou também achar aqui as imagens aqui, vou colocar as imagens aqui, para poder o pessoal ver. Né, principalmente o dia de posse, ali eu vi umas imagens muito legais e como que é emocionante isso, né, pastor Elismar? Isso, Cleuber, eu agradeço, né, pelo convite, espero voltar aqui outras vezes para a gente continuar esse bate-papo. E a gente está vivendo um tempo precioso do Senhor ali em Primavera. A gente, por enquanto, está se reunindo lá na área da casa pastoral mesmo, mas domingo, para a glória do Senhor, não coube de gente, né, e a gente teve de colocar as crianças na outra área e a gente já está orando ao Senhor para alugar um ponto, né, provisório para a gente se reunir, né, e a obra do Senhor tá sendo feita ali. Então, se você de Primavera ou da região, das igrejas da região, querer conhecer lá, o Cleuber esteve lá comigo, tomou um café, né, conhecendo né, o local onde a gente mora ali, né, e a obra do Senhor tem avançado. Nossos cultos lá, domingo pela manhã tem a EBD, domingo à noite, às 19h30, e na quarta-feira, às 19h30, temos o culto de oração também. Então, você de Primavera está convidado, né, a estar com a gente ali e ouvir a palavra do Senhor. Pastor Elismar, lá, a gente está encerrando, é claro, mas eu gostaria de fazer essa pergunta, que às vezes as pessoas não sabem. Lá em Primavera é um trabalho de plantação de igreja.
a junta, não sei se foi a convocação, junta de missões que enviou vocês para plantar, né? Passou ali as irmãs Marcele e a Camille plantando ali. Então tá nessa estruturação. E de repente você que é apaixonado por missões, conheça um pouco mais desse trabalho e contribua, ajuda. Ele estava falando dos desafios, porque um ponto no centro é um pouco puxado o aluguel, né? E eles estão nessa demanda, né, para alugar um ponto bem localizado, grande, até por causa do número de pessoas que vai chegando. E uma plantação de igreja, ela é muito desafiadora, Edismar. E eu desejo que a minha oração é que Deus o abençoe e que a igreja se fortaleça cada vez mais. Há várias igrejas ali se fortalecendo e que o teu ministério ali seja frutífero. Em nome de Jesus. Cleuber, a gente está ali pelo Juntos na Missão, é uma agência missionária aqui do estado, né, coordenada pela irmã Edneia. Começou a plantação de igreja o ano passado ali, e hoje a gente já está com cerca ali de 15 membros, né, pessoas fixas ali que cultuam com a gente. E se você quiser fazer parte dessa missão, você pode ajudar orando, contribuindo com o PAN, né? É só entrar em contato com Juntos na Missão no Instagram, você vai ter os contatos ali. E Juntos na Missão, Cleber, a gente está com esse projeto ali em Primavera, que é o campo que eu estou atuando. Tem Novo Horizonte, que é parceria com a PIB aqui de Rolim, que é uma plantação de igreja também. Estão os missionários Hermânio e Lucas Elias. Lá em Nova Aliança, em Urupá, tá as missionárias Camille e Luana, com a plantação de igreja também. Aí temos missionários em Teobroma, William e o Jefferson. A Lídia e a Duda estão em Palmares do Oeste, que é um distrito de Teobroma. Né? Então, são vários campos que a gente Luiz e a Deise lá em Quinto Beck. Isso, Luiz e a Deise em Quinto Beck. Né? São vários campos que a gente está alcançando. Né? E eu creio que, em nome de Jesus, essa turma do Convocação que está se formando agora vai sair mais vários missionários para outros campos que a gente precisa alcançar. Só que, para enviar missionários, precisa de recursos. Né? Então, os irmãos aí, você que assiste esse podcast, você pode ajudar contribuindo, né, para que nós possamos enviar mais missionários para o campo. Eu vou deixar o link e o contato aqui para você entrar em contato com o Juntos na Missão, né? Vai ficar aí na descrição. Aliás, vou colocar aqui como legenda. E se você apenas diga assim, eu quero direcionar para Primavera, lá pastor Elismar, uma oferta para auxiliar a missão ali. O intuito ali é esse que nós falamos durante todo o podcast, viu, queridos? Não é promoção pessoal, mas sim levar pessoas ou conduzir pessoas a uma mudança de vida. E ela só acontece nos moldes que nós cremos. Jesus transforma. A turma do Juntos na Missão, que agora começou semana passada, né? Quantos alunos vocês têm novos lá nessa turma ali de Nova Estrela? 35 alunos. 35 nós alunos. Estamos ali. A maioria são alunos do curso de Missiologia e 7 ou 8 alunos, se eu não me engano, são do curso de Teologia. Se você quiser saber mais sobre a missão, pode entrar em contato nessa mesma rede social que nós postamos, Junto da Missão, e você vai saber como que é a carga horária, o conteúdo, o tempo. Eu vou deixar esses detalhes aí para você descobrir lá diretamente com o Juntos na Missão. Ore, ajuda esse ministério, né, que é algo que nasceu no coração de Deus. A irmã Edneia esteve aqui falando a respeito disso. Queridos, é assim mesmo. Se todos nós, cada um de nós como igreja, independente daquilo que eu já falei, denominação, tal, placa, mas se cada um de nós e cada igreja tiver um único propósito, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós vamos mudar a história do nosso Brasil. Né? Um país tão rico, mas a gente ainda, dia a dia, a gente vê tanta pobreza, tanta miséria devido ao alto índice de corrupção. Nós só vamos mudar isso se nós também envolvermos nessa obra. Então faça cada um a sua parte como igreja, como pessoas. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Se não é inscrito, se inscreve mais uma vez. Eu não pedia muito para se inscrever, mas agora eu estou pedindo porque estamos ultrapassando umas barreiras, mas a ideia aqui é a gente fortalecer um canal para falarmos de tantas coisas que sejam relevantes para a nossa sociedade, para contribuir, para colaborar. Deus abençoe a sua vida. Continue conosco aí. A frase, o final do nosso podcast encerra aqui com o pastor Naim. Se você quer também conhecer mais sobre o Juntos na Missão, é só digitar no Google lá, Juntos na Missão. O primeiro que vai aparecer, já vai aparecer lá
a nossa agência, nosso grupo, e você vai conhecer bastante coisa. Tem um site do Juntos na Missão, onde tá tudo explicadinho, os contatos também. Então participe com a gente, abençoe a obra e vamos junto proclamar o evangelho. Amém. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Até o próximo episódio.